Irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 1 a 16, leitura na Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos, esse texto é extremamente relevante para o nosso momento aqui hoje, eu já afirmei isso. Quando nós pensamos sobre igreja, nós automaticamente também pensamos sobre os líderes de uma igreja. Muitas vezes a igreja é conhecida pela sua liderança. Quem é o pastor daquela igreja? Quem são os presbíteros daquela igreja, né? Muitas igrejas, ou às vezes a gente usa, né, a fala, a igreja do pastor tal, né? Como se... É claro que a ideia não é que pertence a ele, mas às vezes parece que pertence a tal pastor, a tal líder, não é? Porque ele está de tal maneira ligado àquela comunidade, que a comunidade se identifica com ele. Então não há nada negativo nisso. Mas há um problema, irmãos, que é quando nós achamos que a igreja se resume à liderança. E principalmente quando a igreja não entende o papel da liderança que o Senhor concede a ela. Se você observar uma coisa interessante nesse texto que nós lemos, é um texto riquíssimo. Obviamente nós não conseguimos, nesse tempo que nós temos, expor cada detalhe e riqueza desse texto, mas observe que diversas vezes o apóstolo Paulo enfatiza a ideia de todos, ou de cada um. Então perceba que Paulo está extremamente preocupado e interessado na totalidade da igreja, na membresia da igreja, como que essa membresia se comporta na igreja. Ele vai dizer para viver de maneira digna da vocação a que nós fomos chamados. Então ele diz que nós fomos chamados pelo Senhor, temos uma vocação não apenas para redenção, para salvação, mas para os efeitos dessa redenção. Nós somos chamados para viver uma vida nova, e é por isso que o apóstolo Paulo está aqui exortando àquela igreja e a nós através deles,
para que nós vivamos de maneira digna dessa vocação, desse chamado do Senhor, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo de paz. Então ele vai repetir essa ideia de todos, cada um, para mostrar a coletividade, como que a igreja é feita dessa coletividade, é composta de muitas pessoas, muitos servos, muitos filhos, muitos chamados para servir ao Senhor. E veja que aqui também é uma preocupação de Paulo com a unidade. Ele diz no verso 3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo de paz. Então ele exorta a igreja para que a igreja, embora múltipla, embora composta de muitos membros, possa haver uma unidade do Espírito. Mas veja que ele não está dizendo que essa unidade é produzida por nós. Ele está dizendo para a gente preservar a unidade. O Espírito Santo, quando nos chamou para Cristo, ele já nos tornou um em Cristo. A questão é que muitas vezes a nossa atitude, ela corrompe essa unidade, ela quebra essa unidade, ela macula essa unidade. E é por isso que Paulo exorta para que haja humildade, mansidão, longanimidade, e se suportar uns aos outros. Para quê? Para que a unidade seja preservada no corpo de Cristo. E é por isso então que nos versos 4 a 6 ele enfatiza essa unidade. E essa unidade é baseada no fato de que há somente um corpo e um só Espírito. Ou seja, o corpo que é a igreja e o Espírito que dá vida a esse corpo, dá vida a essa igreja. Há também uma só esperança para a qual nós fomos chamados. Nós temos só uma esperança no Senhor, na certeza da nossa redenção plena, final e a glorificação. Há um só Senhor que nós servimos. Há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então ele está enfatizando essa unidade. E uma coisa que também é interessante a respeito dessa unidade é que lá no versículo 13, o apóstolo Paulo volta a ela novamente. Então aqui, no início, Paulo começa falando sobre a unidade como um alvo a ser conservado. E lá no versículo 13, ele termina falando sobre alcançar essa unidade no corpo de Cristo. Preservar essa unidade. Ele vai dizer até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então ele reconhece que ainda temos um caminho a percorrer para preservarmos essa unidade, para estamparmos, deixarmos evidente essa unidade do corpo que é a igreja. Então como que nós chegamos a essa unidade, a essa maturidade? E é isso que nós vamos pensar hoje, irmãos. Nós vamos pensar como que o glorioso Cristo capacita e amadurece o seu povo. Como que Cristo faz isso? Como é que Cristo age em nosso meio? Como é que esse Espírito age em nós para nos capacitar e para nos amadurecer no corpo de Cristo? E eu quero enfatizar 5 lições aqui hoje. Obviamente o texto tem muito mais lições do que essa, mas eu selecionei aqui para o nosso propósito, para destacar alguns pontos importantes aqui desse texto. Uma primeira coisa que nós podemos aprender e tirar de lição aqui desse texto é que Cristo concede dons da graça a cada um do seu povo. Cristo concede dons da graça a cada um do seu povo. Olha o verso 7. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então a graça em si ela é um dom. A salvação, a redenção em si é uma dádiva, é um dom de Deus para o seu povo. O próprio Cristo é chamado nas Escrituras de dom de Deus para nós. Por quê? Porque ele é dado. O Senhor nos dá a Cristo, nos oferta o seu próprio Filho, para sermos dele e ele ser nosso, por meio da fé. E Paulo aqui diz que a graça foi concedida a cada um, segundo essa medida do dom de Cristo. Aí ele vai explicar isso e vai dizer, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, essa graça que é dada a cada um, também é a graça que concede dons aos homens.
Veja que Cristo, aqui fazendo uma referência ao salmo que lemos durante o culto, o Salmo 68, é identificado como sendo aquele Deus do Salmo 68, então claramente aqui mostrando como que Jesus é Deus, plenamente Deus, e não só Deus, mas esse Deus vitorioso que no seu carro de guerra, de batalha, vence os seus inimigos e traz esses inimigos cativos. Ele diz aqui, cativo o cativeiro, ou seja, ele vence os seus inimigos, ele vence a Satanás na cruz, ele vence os demônios, ele vence pessoas que também se levantam contra ele, conforme nós aprendemos do Salmo 2, esse rei que o Senhor estabelece, a quem as nações muitas vezes se levantam contra ele, mas que terão que se curvar e terão que reconhecer o seu senhorio, quer queiram, quer não. Aí ele então diz que esse Cristo, que foi às alturas, é o mesmo que desceu às regiões inferiores, que é a terra. Ou seja, Cristo estava na glória eterna, ele vem até nós, ele se humilha. Isso aqui faz uma conexão clara com o fato de que Paulo, no verso 2, diz para vivermos em humildade uns com os outros. E Cristo é esse exemplo, ele desceu, ele se humilhou às regiões inferiores na terra, e aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Então ele desce, é humilhado, mas ele sobe e é exaltado acima de todos os céus, e vai dizer que é para encher todas as coisas. Então Cristo, ele é aquele que enche todas as coisas, ele é aquele que enche a sua igreja com dons, ele é aquele que planifica a igreja, aquele que está agindo no meio da igreja e tornando uma igreja gloriosa, uma igreja aperfeiçoada para a glória do nome dele. E aqui Paulo então enfatiza claramente o fato de Cristo, na sua graça, dar dons aos homens. Por meio dessa graça que é dada a cada um, nós não recebemos só a graça da salvação, nós recebemos também a graça do servir ao Senhor e de sermos capacitados com dons para o serviço do corpo de Cristo. E aí no verso 11, ele enfatiza o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Outros para pastores e mestres. Então veja que ele está falando dos dons que Cristo deu aos homens, e aqui ele diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Então ele falou que Deus concedeu dons. Aí agora esses dons não são meras habilidades, são pessoas que têm essas habilidades. Eu sei que a gente pode ler esse texto da seguinte maneira: você pode entender o seguinte, que ele está falando que deu dons, e ele deu dons do apostolado, ele deu dons de profetas, de evangelistas e pastores, mestres. Isso pode ser lido dessa maneira. Mas veja que a forma como está escrito, literalmente, e eu creio que a gente deva entender dessa maneira, que essas pessoas que o Senhor concedeu à igreja são dádivas para a igreja. Que os apóstolos foram dádivas de Cristo para a sua igreja, para o bem e edificação dessa igreja. Que aqueles profetas, não só do Antigo, mas do Novo Testamento também, foram concedidos para aquelas igrejas como dons para aquelas comunidades. Que os evangelistas, pastores, que são mestres, creio que essa seja a melhor interpretação, não é dois ofícios diferentes, pastores e mestres, mas pastor-mestre. Né? Por quê? Porque pastor, constantemente nas escrituras, enfatiza o papel de governo. É o título que é usado constantemente para os reis de Israel, os reis de Judá, para enfatizar o cuidado deles, a proteção deles, a direção que um governante dava. Mas então equilibrando essa ideia de um governo através de um pastor, né, com a ideia de que esse pastor ao mesmo tempo também ensina a igreja, ele tem um papel didático. Não só governar a igreja, mas também ensinar a igreja. Esse é o seu pastoreio, como um pastor mestre. E o apóstolo Paulo, então, com isso ele está querendo dizer o seguinte: igreja, esses são dons de Deus. Esses homens são dons. Então os irmãos devem olhar para os oficiais que Deus dá à sua igreja. Nós temos
aí o Lucas, que será ordenado como presbítero. Nós temos nosso irmão Alessandro Bessão, que será ordenado como diácono. Eles são dádivas de Deus para a igreja. Temos a presença do presbítero Daniel Zanca, também aqui conosco. Não estou vendo mais nenhum oficial hoje. Mas veja, irmãos, que esses homens que Deus concede são dons para a igreja. Veja que aqui o texto não está destacando as habilidades dessas pessoas. Está subentendido no texto, está enfatizando como que Deus dá pessoas capacitadas, é uma grande dádiva. Pensa só numa igreja, como a gente vê em alguns lugares, que não tem pessoas qualificadas para exercer o oficialato, para exercer o presbiterato, exercer o diaconato. Isso é uma grande mazela, é uma grande tristeza, é um motivo para lamentar, irmãos. É um motivo para lamentar. E se nós não vemos na igreja pessoas sendo levantadas, nós devemos nos perguntar: cadê o Senhor e Deus dessa igreja? Por que Ele não está propiciando em nosso meio pessoas capacitadas assim? O que nós temos feito de errado? Será que nós temos desagradado ao Senhor? E o Senhor não tem nos concedido pessoas habilitadas para conduzir a igreja e a comunidade? Isso pode acontecer, irmãos. Muitas vezes, não só em uma nação, mas às vezes também na igreja, Deus concede a liderança que ela merece. Calvino fala isso, que às vezes quando Deus quer castigar um povo, Ele levanta governantes maus. E às vezes na igreja também. Mas quando o Senhor concede dons e pessoas realmente capacitadas, que o Senhor chamou e a igreja viu e reconheceu, isso é um grande dom, uma grande dádiva. E você pode olhar para isso e dizer assim: quão bondoso o Senhor tem sido com a igreja ao nos conceder pessoas capacitadas para servir. Porque uma igreja que não tem pessoas capacitadas para servir nesses ofícios importantíssimos, é uma igreja que padece por falta de uma liderança saudável. Não vai existir uma igreja saudável sem uma liderança saudável. Mas também, irmãos, não vai haver uma liderança saudável se a igreja não for saudável. Essas coisas não podem ser separadas, porque a liderança brota da onde? Elas vêm do céu, elas descem numa nave espacial, todos com terno e gravata, né? Com super cursos de teologia. É assim que acontece? Não, Ele levanta do meio da igreja. É assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor age. Então, para que nós tenhamos pessoas capacitadas, você mesmo precisa ser um membro saudável. Você mesmo precisa ser um membro que anseia conhecer mais o Senhor, que se debruça sobre a palavra do Senhor, que ora. Uma pessoa que sonha em servir ao Senhor melhor com dons. Uma pessoa que, como Paulo diz aos Coríntios, busca os melhores dons para o serviço. Jovens que precisam sonhar não só com a faculdade que vão fazer daqui 5, 7 anos, mas jovens e crianças também que sonhem em um dia ser presbíteros, diáconos, evangelistas, mestres na igreja, professores. Muitas vezes, irmãos, nós sonhamos com tantas coisas. Eu lembro quando eu era criança, eu ficava pensando em ser arquiteto, desenhista, astrônomo, já pensei de tudo. Quando eu vejo minha filha, cada dia ela muda de sonho, de profissão, eu me vejo ali, né? A gente sonha com muitas coisas lá no futuro, mas às vezes a gente olha para a igreja e a gente não vê jovens e crianças sonharem com o que vão ser no futuro e se prepararem para isso. Porque quando a gente sonha com algo lá no futuro, se você pensa em ser engenheiro, você começa já a prestar mais atenção em coisas de engenharia, não é? Já vai criando uma certa afinidade com aquilo, já vai se planejando, já vai, quem sabe, lendo ou estudando alguma coisa, assim como qualquer profissão. E da mesma forma com a igreja. Você pode ser uma criança, você pode ter 5 anos, 10 anos, e você pode, sim, ver os presbíteros, os diáconos da igreja, os evangelistas,
aqueles que servem, professores, e você pode já sonhar em ser isso no futuro. E sonhando em ser isso no futuro, você pode orar ao Senhor por isso. E você pode já dar passos nessa direção, em observar melhor, em ler melhor a Bíblia, em pensar como que você pode ensinar isso para os seus coleguinhas, outras crianças, porque assim você já está sendo exercitado. O fato é que, irmãos, que eu quero enfatizar que essa liderança, ela surge da igreja, no meio da igreja. É de uma igreja saudável que Deus levanta oficiais, líderes saudáveis também. Então vocês precisam ansiar por ser uma igreja assim, membros assim, que servem ao Senhor. Mas não só isso, queridos. Veja que uma outra lição desse texto é que Cristo capacita os santos por meio do dom de ensino. Veja que todos os dons que são destacados aqui, o apóstolo, né, profeta, evangelista, pastor, mestre, são dons de ensino. É óbvio que, por exemplo, o diaconato não é mencionado aqui. Outros dons da igreja não são mencionados aqui. As listas de dons nas escrituras, em vários textos, não são exaustivas. Romanos você tem, aos Coríntios você tem também, Pedro também coloca na sua carta uma lista com dons. Elas não são exaustivas, elas são colocadas ali conforme o propósito que o autor está escrevendo. Ele destaca os dons que ele quer enfatizar. Nem mesmo o presbiterato aparece aqui de maneira clara, né? Talvez aí subentendido na ideia do pastor, né, mestre. Mas veja que a ênfase aqui é em dons ou homens que ensinam. Mas aí você pensa assim, como muitas vezes acontece, pessoas são levantadas como oficiais para ensinar a igreja, pastores, presbíteros, e então eles cumprem esse papel. Eles são os líderes da igreja, eles que tocam tudo, eles que conduzem tudo. E muitas vezes a liderança, nós podemos ser tomados também desse espírito de que nós devemos fazer tudo, e sozinhos. Só que observa que ele diz que ele concedeu esses dons, e no verso 12 ele vai dizer o propósito desses homens levantados para ensinar a igreja. Ele vai dizer que é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então o propósito de Cristo dar esses homens, não é para que eles tomem esses dons para si e exaltem a si mesmos. Não. Esses dons são dados para a edificação da igreja. E aqui essa edificação é descrita primeiramente como aperfeiçoamento dos santos. Quem são esses santos? É toda a igreja. Todos aqueles a quem o Senhor chamou para serem parte do seu povo são santos do Senhor, foram separados, consagrados para o Senhor. E ele diz então que esses dons de ensino foram dados com vistas a esse aperfeiçoamento dos santos. E o que significa esse aperfeiçoamento dos santos, irmãos? Algumas traduções colocam como capacitação dos santos, ou equipamento, equipar os santos para o serviço. Então o que está sendo descrito aqui é homens que o Senhor dá à igreja, não para servirem sozinhos, nem muito menos para servirem visando glória pessoal, mas eles são dados para aperfeiçoar os santos, capacitar os santos. Uma coisa interessante nesse texto, nessa palavra que é traduzida aqui do grego, é que ela é usada para descrever, por exemplo, um osso que foi quebrado. E agora esse osso precisa ser restaurado ao seu lugar. Para quê? Para que cumpra a sua função. Se você quebra um osso do braço, o seu braço perde a sua função naquele momento, enquanto está quebrado. Seu braço não trabalha, sua perna não trabalha se estiver quebrada. E o osso precisa ser reparado. O verbo relacionado a esse substantivo aqui no texto, ele é usado, por exemplo, no Evangelho para falar dos apóstolos que estavam ali nos barcos consertando as redes. Estavam reparando, aperfeiçoando as redes porque elas estavam rasgadas. Eles estão ali consertando, reparando. Muitas vezes, até hoje, na engenharia se usa o verbo grego relacionado a isso aqui. Já vi empresas de engenharia usar o verbo grego kartatizo para descrever, né,
a construção de algo, porque no contexto aqui ele vai falar da edificação. Então, essa palavra, irmãos, ela significa consertar algo para que cumpra a sua função. Ou capacitar, em outras palavras, né? É capacitar aquela pessoa que não estava em condição agora exercer a sua função. É equipar essa pessoa, é conceder habilidades, dons a essa pessoa para que ela então possa exercer o seu papel no corpo de Cristo. E isso está relacionado com a outra lição aqui a seguir. Cristo usa os santos capacitados para o serviço de edificação. Então, aqueles líderes, esse dom de ensino que Deus deu à igreja, primeiro esse ensino extraordinário dos apóstolos e profetas que se viram de fundamento da igreja, agora esses dons ordinários que existem até Cristo voltar, de evangelistas, pastores, mestres e qualquer outro que você conseguir colocar aí nessa categoria para ensinar a igreja, eles são dados para capacitação dos santos. E esses santos são capacitados para quê? Eles são capacitados aí para o desempenho do seu serviço. Veja que o texto, depois de dizer que com vistas ao aperfeiçoamento do santo, ele vai colocar vários paras aqui. Na tradução nem sempre aparece todos esses paras, mas aí basicamente 6 paras, que é o propósito desse trabalho, dessa liderança na igreja, o que isso deve produzir na igreja. E aqui o que eu quero destacar nesse momento é para o desempenho do seu serviço. Então essa liderança, ela é colocada na igreja para capacitar santos, para que eles desempenhem o seu serviço. Em outras palavras, presbíteros, mestres são colocados na igreja para que vocês sejam capacitados para servir. Não pense que os presbíteros, diáconos, são colocados na igreja para servir sozinhos. Não, se é oficial, você que se vire, ô Alessandro. Se é oficial, você se vire, Lucas, ou Daniel. Não, você que é oficial, eu não. Você que tem que ensinar, você que tem que pastorear, você que tem que cuidar, né? Você que tem que servir. Não. Porque eles são colocados não para servir sozinhos, mas também para capacitar outros para servir ao Senhor. Para servir ao Senhor. E é isso que o texto está destacando aqui para nós. Então esses homens capacitam vocês para que vocês possam servir melhor ao Senhor. E isso aqui se conecta com aquele todo que o apóstolo Paulo enfatizou no início aqui desse texto. Todos nós, irmãos, temos um serviço diante do Senhor. Porque todos nós recebemos dons da parte do Senhor. Não existe crente verdadeiro sem dons. Ou não é crente, ou está sendo muito negligente com os dons que o Senhor concede à igreja. Não está cumprindo o seu papel. É um crente que, podemos dizer, seguramente não é saudável, porque não aprendeu o serviço humilde à casa de Deus, que é a igreja. Então, quero enfatizar, irmãos, esses dons de ensino, desses oficiais que o Senhor concede à igreja, eles são dados para capacitar todos os membros da igreja, para também servirem, Nós louvamos a Deus aqui na igreja porque todos aqueles que são membros, eles estão em alguma função. Na verdade, alguns aí têm várias funções, 4, 5 funções aqui na igreja, várias frentes de trabalho, e os irmãos têm se empenhado nisso, e tem sido muito bonito ver. E nós precisamos olhar para isso, e não só olhar, mas realmente preservar isso, porque isso com o tempo, a igreja vai crescendo, e de repente isso vai se perdendo, e o serviço começa a se concentrar só na mão de algumas pessoas. E nós precisamos ficar atentos a isso. Mas também precisamos ansiar, crescer e desenvolver nesse serviço. Querer fazer isso mais e melhor, para a glória do Senhor, para a edificação da igreja. E esse é o outro ponto aqui nosso. Cristo concede dons de ensino ou melhor dizendo, Cristo usa os santos para capacitar para o serviço de edificação. Veja que não só serve, mas esse serviço ele está relacionado com essa edificação do corpo de Cristo. Nós somos colocados para que essa igreja seja
edificada como corpo de Cristo ou como santuário onde Deus habita. Então é um trabalho de pedreiro, né? É de construir paredes espirituais, não físicas. Construir uma igreja, edificar uma igreja. E para isso todos são chamados como mão de obra para essa edificação da igreja. Mas um quarto ponto aqui é que Cristo concede dons de ensino para nos levar à unidade da fé. Então veja que não só para a edificação do corpo de Cristo, mas até que, ou para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Isso aqui está diretamente relacionado ao dom de ensino. Paulo quer que, agora, que aqueles oficiais que o Senhor Deus deu como dom para a igreja, eles tenham capacitado a igreja, e esse ensino que foi dado à igreja possa permear toda a comunidade, e isso possa promover essa unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, o dom é dado para essa unidade. Às vezes você vai observar pessoas que elas têm habilidade de ensinar, mas a habilidade de ensinar delas é para causar divisão. Não serve para edificação, não serve para promover a paz. Elas não se empenham jamais pela paz. Elas às vezes ensinam com orgulho, com vanglória própria, com soberba, ensinam coisas da própria cabeça e promovem divisão no corpo de Cristo. E esse não é o propósito do ensino. O propósito do ensino é promover a unidade da fé, uma fé saudável na igreja. E é assim que nós observamos se esse dom de ensino ele está sendo usado corretamente. Ele produz essa unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus. Porque não existe unidade da fé fora desse conhecimento do Filho de Deus. Fora de Cristo não existe essa unidade. É nele que essa unidade se realiza, se completa. Mas por fim, irmãos, Cristo usa o serviço cooperativo de cada um de nós para produzir maturidade. Veja que ele vai dizer, e aqui eu quero voltar no texto todo, desde o verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, ele fecha tudo isso, dizendo que, olha, se esses oficiais trabalharem com o propósito correto, né, visando a capacitação dos santos para o desempenho do seu serviço, vai haver edificação do corpo de Cristo, nós vamos promover essa unidade do corpo de Cristo, esse conhecimento do Filho de Deus, e então vamos chegar ao estado de uma pessoa madura. E aqui a ideia de uma pessoa madura é uma pessoa que chegou no seu ápice ou no seu estado ideal de ser humano. Pensa numa criança. Uma criança ela tem todo o potencial presente ali de um adulto maduro, mas ela não é um adulto maduro. Tem muitas infantilidades, né? Tem muitas imaturidades, tem muita falta de conhecimento de algumas coisas, falta de habilidade em outras. Então chegar a um estado de uma pessoa madura significa chegar ao estado de homem, deixar de ser criança, de ser bebê, e você chegar à maturidade. E aqui, veja irmãos, que essa maturidade, ela é Cristo referente. O que significa isso? Cristo referente significa que Cristo é o seu referencial. O seu referencial de maturidade não é o pastor Anderson. O seu referencial de maturidade não é o presbítero Daniel Zancha, resumindo. O seu referencial de maturidade é Cristo. E Ele é o referencial de maturidade meu e de cada um de vocês. Então nós devemos olhar para pessoas que já estão chegando lá, próximo dessa maturidade de Cristo, porque é difícil a gente dizer assim, eu já cheguei na maturidade plena em Cristo. Não, todos ainda estamos a caminho, uns mais próximos, outros mais distantes, mas estamos a caminho.
Então nós precisamos olhar para Cristo e saber o que é um homem maduro. O que é um líder maduro? O que é um cristão maduro? Tem que olhar para Cristo. E observe, irmãos, então, que basicamente os dons que o Senhor dá à sua igreja, eles são dons cristocêntricos. Porque eles têm que convergir na pessoa e glória de Cristo. Esses dons, eles têm que produzir pessoas que servem a Cristo. Esses dons têm que capacitar pessoas para edificar o corpo que é de Cristo. Esses dons, eles têm que fazer com que essas pessoas e a igreja chegue à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, se você olhar para muitas igrejas, você vai ver que mesmo aqueles que às vezes arrogam ter muitos dons, e normalmente às vezes dons sobrenaturais, você observa que esses dons não estão sendo usados da forma correta, porque eles não são cristocêntricos. Eles não visam essa maturidade da igreja chegar à estatura da plenitude de Cristo. Muitas vezes visam apenas o benefício próprio, a autoexaltação, autoexibição, vanglória da parte de muitos. E não essa humildade que o texto aqui começa falando que a igreja deve ter. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer que os dons eles têm que ser para edificação, não para autoexaltação. E que por mais dons que as pessoas tenham, se não houver esse amor nesse corpo de Cristo, esses dons, eles não são dons úteis para o corpo. Porque tem que ser cristocêntricos. E tem que visar essa maturidade das pessoas em Cristo. E ele conclui aí no versículo 12 dizendo: para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, olha só, todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Aqui ele desdobra ainda mais essa ideia da maturidade. É não ser mais como essa criança. É não ser mais como uma criança imatura, um crente imaturo, que qualquer coisa que escuta, acredita. Vem uma moda nova nas igrejas e a pessoa segue, né? A moda de células. Aí as igrejas seguem as células. Aí tem o famoso G12, lá na década de 90, anos 2000, aí um monte de igreja, vamos G12, né? E vai seguindo ventos de doutrina. E isso não para, esse vento continua soprando por aí. E você vê se esse crente é maduro, se realmente ele não é mais arrastado por essas novidades. Agora você quer ver um crente imaturo? É que toda hora ele fica trazendo isso. Pastor, olha só isso aqui que apareceu. Pastor, o que você acha disso aqui? Ele não está assim, ele está assim, querendo aceitar aquilo e está vendo se eu dou aval, né? Ele não está falando, olha pastor, que absurdo isso aqui. Não, ele não consegue distinguir uma coisa de outra. E ele é, às vezes, cativado por aquilo e acha fantástico, mas fica às vezes com medo, um pouco de receio, né? Só que muitos acabam cedendo e aceitando essas novidades que tem por aí. E hoje está muito fácil, porque hoje você tem internet, é muito fácil você ser presa dessas novidades, desses ventos de doutrina. Mas ele vai dizer aqui que não. O crente maduro, ele segue a verdade em amor. E devemos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aí ele enfatiza novamente essa ideia, né, como que fechando todo o quadro aqui, de quem todo o corpo, aí novamente essa ideia de todos, cada um, né? Todo o corpo bem ajustado, auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. Então está vendo, irmãos? Esse crescimento, essa maturidade não é produzida
pelos oficiais da igreja. Não. Eles são o motor que impulsiona a igreja, que incentiva a igreja, que aponta o caminho para a igreja. Mas veja que essa edificação mesmo, essa maturidade, é produzida pelo corpo. A igreja pode ter os melhores oficiais, mas se o corpo não for saudável, se esse corpo não contribuir, não, como diz a tradução aqui, né, não cooperar, se cada parte não cooperar umas com as outras, não vai haver esse crescimento e esse amadurecimento. Portanto, irmãos, nós precisamos olhar para esse texto e ver de fato como que Cristo concede dons da graça a cada um do seu povo. Vemos como que Cristo capacita esses santos por meio do dom de ensino, e que o dom de ensino é dado para capacitar os santos. Vemos aí como que Cristo usa os santos capacitados agora para esse serviço de edificação de toda a igreja. Agora não são só alguns oficiais, mas é todo um grupo de pessoas empreendendo uma mesma atividade, que é a edificação desse santuário, que é a igreja do Senhor. Veja como que Cristo concede dons de ensino para que venha nos levar a essa unidade da fé, e que Cristo também usa o serviço cooperativo para produzir maturidade em cada um de nós. Irmãos, diante disso aqui, o que precisa acontecer agora nas nossas vidas? Quais atitudes nossas precisam mudar diante do que nós vemos aqui nesse texto? Algumas coisas nós já enfatizamos durante o sermão e eu gostaria de destacar novamente. Precisa mudar, irmãos, a forma como nós encaramos os dons e os oficiais da igreja. Não podemos encarar dons e ofícios na igreja como sendo pessoas diferentes das demais, colocadas ali exclusivamente para servir a igreja e todo mundo ser servido. Não, os dons não são dados para isso. Esses homens não são dados para isso. Lucas, o Alessandro, o Daniel que está aqui, não são colocados pelo Senhor para isso na igreja, mas são colocados para capacitar cada um de vocês para o desempenho do seu serviço, para que vocês possam servir melhor. Então, se vocês não estão servindo melhor, quem sabe seja um problema nosso. Nós não estamos cumprindo o nosso papel de capacitar vocês. E vocês precisam orar, e nós precisamos orar para que possamos cumprir melhor esse papel de capacitação dos santos, em vez de ser meramente o tapa-buracos, né, o bombeiro que vai apagar incêndio. Não, é capacitar outros para o serviço. Outra coisa que precisa mudar, irmãos, é a postura que assumimos diante do serviço na igreja. É entendermos que o Senhor dá esse serviço a todos nós, e que esse serviço deve ser exercido com humildade, deve ser exercido, como diz o texto aí, falando a verdade em amor, né? Ou seja, se você quer ensinar, não adianta ensinar de qualquer maneira. Essa verdade, ela precisa ser ensinada, mas ela precisa ser temperada com amor, né? Com paciência, com longanimidade, com respeito às pessoas, com humildade, não com arrogância. Você quer exortar o irmão? Faça isso com amor. Faça isso com amor a Cristo, por amor a Cristo e por amor a esse irmão. Faça isso com amor. Precisa mudar também a visão da cooperação de cada parte para edificação e amadurecimento. Entender que ninguém consegue servir sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Os oficiais da igreja precisam da igreja para ajudá-los. Uma coisa bonita que tem na nossa igreja é o fato de haver a junta diaconal, né? Mas ali você tem pessoas que são escolhidas para ajudar os diáconos. Eles não são diáconos, mas eles cumprem um papel diaconal. Aliás, eu esqueci de falar, no versículo 12, quando diz que os santos são aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço, a palavra serviço ali é diaconia. É a palavra genérica para falar de serviço, é usada para Cristo, é usada para os apóstolos, né? O serviço da palavra, né?
é usada para os oficiais, diáconos, né? Mas é usada de maneira abrangente aqui. Todos nós, irmãos, somos diáconos. Todos nós temos uma diaconia, um serviço a cumprir. Temos uma liderança, diáconos oficiais. E nós servimos debaixo dessa liderança, daqueles que foram colocados pelo Senhor para servir. Então, queridos, que essas sejam as nossas posturas diante dessa verdade do texto. Que nós, de fato, possamos buscar esse crescimento, essa capacitação e amadurecimento da igreja, cooperando uns com os outros, cada um entendendo o seu lugar, o seu papel no corpo de Cristo, e cada um tendo aquilo que nós lemos durante o culto, né? Esse zelo pelo Senhor. Não sermos preguiçosos, mas sermos fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Isso é para toda a igreja, isso é para todos nós, não só para os oficiais. Nesse momento nós vamos orar, vamos falar com o Senhor mais uma vez.